Hoje eu vou estar ranqueando aqui com você 37 hábitos que te fazem um corredor melhor ou que te fazem um corredor pior. E nós estamos separando dentro dessas 5 categorias aqui. Primeira categoria, a categoria baixa pace. Isso aqui vai com certeza melhorar os teus resultados. Segunda categoria, melhor que um tênis de placa, ou seja, ajuda e muito você a ter mais resultado. Terceira categoria, bom, mas não fede nem cheira. É aquilo ali, tá ali, mas tá mais ou menos, né? Quarto, cuidado, daqui pra frente é só pra trás. São aqueles hábitos que eles não acabam totalmente com a tua corrida, mas eles não têm tantos benefícios quanto você acha que tem. E o quinto hábito, aqueles hábitos totalmente destrutivos, são aqueles hábitos que te fazem correr fofo, beleza? Então a gente vai estar ranqueando todos esses hábitos aqui. E se caso você não me conheça, eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, se inscreve aí para dar aquela força e receber mais vídeos como esse. E também deixa o like, porque quem deixa o like é igual, deixar o like é a mesma coisa que fazer esse primeiro hábito aqui, ó. Se tu deixar o like, tu baixa o pace, beleza? Então o primeiro hábito que a gente tem aqui é ficar se comparando com os outros. E esse hábito aqui, ele te faz correr fofo. Já vamos colocar aqui, já começamos com o pior hábito. E perceba, esse hábito aqui é aquele ficar se comparando com os outros quando você fica olhando lá o treino da outra pessoa no Strava, quando tu fica invejando a outra pessoa, quando tu fica com aqueles pensamentos assim, nossa, mas ela começou a correr mesma coisa que eu, começou a correr junto comigo e tá correndo melhor que eu agora. Nossa, mas esse treino dela aqui, não é possível que ela tenha corrido nesse treino. E aí tu fica, sabe, essa mesquinharia, esse pensamento ruim, tu vai ruminando isso e só vai piorando o teu desempenho, porque aí tu acaba se comparando cada vez mais e aí tu pode muitas vezes desistir da corrida ou se desestimular porque tu tá nesse excesso de comparação com as outras pessoas. Então, isso aqui, esquece, tá? Se tu vai usar as outras pessoas como uma forma de aumentar a tua performance, tu precisa se inspirar nas outras pessoas. Esquece de ficar fazendo essas comparaçõezinhas. Ou se tu tá olhando para outra pessoa, ela tá treinando, ela tá tendo resultado melhor que tu vai pegar e treinar mais então. Pô, eu vou parar de ficar olhando para ela. Se ela tá indo bem, ela tá treinando, beleza, eu vou treinar também. E é isso, esquece, para de ficar nessa picuinhazinha assim, porque isso só vai aos poucos estragando a tua alma, beleza? Segundo hábitos que temos aqui é o hábito de correr em jejum. E correr em jejum é melhor que tênis de placa. Isso aí é certo. Ele não é aquele hábito que vai baixar teu pace exatamente, mas ele vai ajudar muito. Por quê? Porque ao treinar em jejum, a gente treina a nossa flexibilidade metabólica, que basicamente é algo essencial quando nós falamos em melhorar nossa performance na longa distância. Por quê? Porque na longa distância a gente precisa ter uma autonomia energética muito grande. E ao corrermos em jejum, nós treinamos o nosso corpo para usar gordura também, além do carboidrato, além do glicogênio lá do músculo, nós treinamos nosso corpo para usar gordura como fonte de energia. E isso é algo essencial quando nós falamos de correr provas mais longas, como 21 quilômetros, maratona e as provas acima da maratona. Então, hábito essencial. Terceiro hábito que nós temos aqui é o hábito de exposição ao sol. E exposição ao sol é muito melhor que um tênis de placa. Por quê? Ao se expor ao sol, você tem síntese de vitaminas, você melhora a sua questão hormonal, você melhora o seu ciclo circadiano, ou seja, você consegue regular o horário de dormir, o horário de acordar de uma maneira muito melhor. Então, se expor ao sol é essencial para você ter uma boa saúde de maneira geral. E tendo uma boa saúde de maneira geral, você é uma pessoa que vai correr mais rápido, porque se teu corpo está funcionando bem, tu consegue extrair o melhor dele. Então se expõe ao sol, e aqui é uma característica que tem que ser essa exposição ao sol, tem que ser sem protetor solar e de preferência o melhor sol para pegar é o sol entre as 10 da manhã e o das 2, 3 da tarde, tá? Só que, e aí é exatamente o contrário do que as pessoas falam, mas é obviamente que tu não vai ficar 1, 2 horas no sol. Muitas vezes 10, 15 minutos nesse sol já é o suficiente para você sintetizar a quantidade correta e regular esse seu eixo hormonal. Claro, fazendo isso de uma maneira consistente. Então esse é um hábito muito bom. Terceiro hábito, quarto, na verdade, é o hábito de alongar. E alongar é isso aqui, ó. É bom, mas não fede nem cheira. Então, assim, ó, pra melhorar a tua corrida, pra te correr mais rápido, ele não vai te ajudar. Mas também ele não vai estar te prejudicando. Então, se quiser fazer um alongamento ali, antes da corrida, tá ok. Quer fazer aquele alongamento pós-corrida? Tá ok. Ele ajuda na saúde geral? Ajuda, mas não é aquilo ali. É bom, mas não fede nem cheira. Eu acho que é a melhor categoria para resumir o alongamento. Aqui, ó, controle do estresse, nosso quinto hábito. E controle do estresse, baixa pace, tá? Esse aqui é o primeiro hábito. O que é o controle do estresse? É tanto o estresse físico do seu corpo, então você aprender a identificar quando o seu corpo está entrando em colapso,
quando você está prestes a ter uma lesão, porque estressou demais esse corpo, ou quando você está muito estressado também do trabalho, da sua vida, da sua rotina, porque todo esse cansaço, esse estresse que tem no seu corpo acaba afetando, você fica com o cortisol mais alto, ficando com o cortisol mais alto, seu corpo fica mais inflamado, você fica com o sistema de alerta ligado e seu corpo não funciona da melhor maneira. Então, você aprender a controlar esse estresse ou a diminuir os estressores que estão à sua volta, ou quando esses estressores estiverem muito alto, peraí, se eu tô com os estressores muito alto, então eu não vou forçar meu corpo mais, porque isso pode gerar uma reação pior. Então, aprender a controlar o estresse é um hábito que com certeza baixa o pace. Inclusive, aprender a controlar o estresse pré-prova, aprender a controlar a ansiedade, aquela sentimento ruim, muitas vezes, que a gente vai tendo na prova. Então, controlando o estresse, você consegue ter uma performance melhor. Por isso que ele está aqui no primeiro hábito que a gente colocou, baixa pace. Próximo hábito, educativos de corrida. Eu já fui mais defensor, tá, dos educativos de corrida. Logo quando eu comecei, eu fazia o atletismo e eu acreditava muito nos educativos de corrida. Só que, numa questão, pensando na corrida de longa distância e pensando no gerenciamento do tempo que nós temos, onde a gente precisa escolher o que fazer, eu vou deixar o educativo aqui no bom, mas não fede nem cheira. Então ele não vai ser um divisor de águas na tua corrida, tá? Não é tu fazendo educativo que tu vai melhorar a biomecânica, que tu vai correr mais rápido, não. Primeiro porque as pessoas não fazem educativo do jeito que tem pra fazer, tá? O educativo não é só ficar levantando a perna, é só movimentar. Isso é ótimo pra fazer um aquecimento, mas aí ele entra como um aquecimento. Só que o educativo em si, ele exige que você tenha uma concentração muito grande, porque você tem que controlar o jeito que seu pé bate no solo, a altura que você vai estar levantando as pernas, o movimento dos braços, controle da respiração, controle do abdômen, relaxamento de certos músculos, contração de outros músculos, só que ninguém faz isso. Quando vai fazer os educativos, é tudo meia boca. Então, por isso que o educativo ele entra muito mais como um aquecimento, e a maioria das pessoas faz educativo como aquecimento, mas aqui eu tô falando do educativo como uma melhoria técnica, por isso que eu coloco ele bom, mas não fede nem cheira, porque para fazer uma boa sessão de educativos de corrida, você precisa ficar uns 20, 30 minutos fazendo educativos. Só que aí, entre ficar 20 e 30 minutos fazendo educativo nessa concentração total, muitas vezes é melhor você fazer o treino em si, né? Porque a nossa vida é apertada muitas vezes com a corrida, então não adianta ficar tentando fazer um monte de coisa. E aí tu faz, então, o teu treino, ou vai fazer um treino de força, ou vai fazer uma outra coisa, que vai ser melhor do que ficar fazendo 20, 30 minutos de educativo, se ainda você não vai estar fazendo certo. Então, beleza, por isso que ele fica aqui no meio. Aqui, uso de suplementos, tá? Uso de suplementos, eu vou botar que ele é bom, que o uso de suplementos ele é muito vago. Se tu tiver com uma deficiência em alguma quantidade, em algum suplemento específico, alguma vitamina, algum mineral específico, ele com certeza vai baixar pace, porque ele vai melhorar. Mas a maioria das pessoas não tem tanta deficiência assim de suplementos, por isso que eu vou colocar ele aqui no bom, mas não fede nem cheira, tá? Ele poderia estar melhor que um tênis de placa e depende muito do suplemento. Por exemplo, um whey. Ah, preciso usar whey? Não, se tu comer a quantidade de proteínas adequadas, tu não precisa tomar whey protein. Agora, se tu não consegue bater as tuas proteínas diárias só com comida, talvez o uso de whey protein seja válido para ti. Creatina. Creatina é um suplemento que vale a pena usar. Agora, sei lá, preciso suplementar com vitamina D. Talvez tu pegar sol não precisa. Vai ser melhor. Entendeu? Então eu vou deixar ele aqui. Ele é bom, mas não fede nem cheira, assim, é muito específico. Ele transita entre essas categorias aí. Dormir. Dormir é baixa pace. Se tu não dorme direito, não tem como tu exigir performance, porque o sono é a coisa isolada mais importante que nós podemos fazer pelo nosso corpo. Sono é saúde, e eu sei que esse é um dos principais problemas que nós enfrentamos na era moderna. Porque se o sono não fosse tão importante assim, ao longo do nosso processo evolutivo, por que os nossos antepassados iriam dormir 8 horas por noite, sendo que eles poderiam ser comidos por outros animais? Eles corriam risco quando eles dormiam. Porque não tinha toda a segurança que tem hoje, né? Pensando nos nossos antepassados que estavam dormindo lá na savana, nas cavernas e tudo mais. Então, se a gente dedica 1/3 da nossa vida para o sono, é porque ele é muito importante. É no sono que nós reparamos o nosso tecido que a gente gastou lá no treino, que a gente repara os nossos músculos, repara os nossos tendões, a gente
Gerencia melhor o estresse, porque se a gente não dorme, inclusive vou botar dormir antes do estresse aqui, ó. Porque se tu não... Não mexe agora? Aí, ó. Porque se tu não dorme direito, tu tá sempre estressado. E esse estresse vai se acumulando, ele vai ficando crônico, porque você fica sempre com o nível de cortisol alto e só vai piorando. Você sente mais fome, desregula o hormônio, é uma desgraça. Então, durma, tá? Dormir é essencial para você que deseja mais performance. Terceiro hábito não. Próximo hábito aqui, comida de verdade. Comida de verdade é mais um que baixa o pace. Vou colocar ele aqui. Tá difícil, né? Mas por que comida de verdade baixa o pace? Porque quando você come comida de verdade, você está garantindo que o seu corpo está recebendo os melhores nutrientes possíveis. Porque nas comidas de verdade, a gente está falando de carnes, frutas, verduras, legumes, tubérculos, comida que você encontra na natureza. Essa comida vai oferecer a maior e quase todas as quantidades de vitaminas, minerais e nutrientes que você precisa no seu corpo. E aí, se você estiver comendo comida de verdade, aqui o uso de suplementos você quase não vai precisar, com exceção da creatina, que é a única que a gente não consegue bater com somente com a comida, porque você teria que comer, eu acho que mais de 1 quilo de carne vermelha por dia para bater a quantidade de creatina. E aí isso aí se torna meio inviável mesmo. Então é o único que você não consegue com as coisas naturais. Por isso, foque em ter uma boa alimentação, que isso vai fazer muito mais pela sua corrida do que você querer ficar tomando um monte de suplemento. Beleza? Então, comida de verdade, controle de estresse e dormir são 3 hábitos para você baixar pace aqui, beleza? Próximo hábito, correr descalço. E correr descalço, eu vou botar que é melhor que um tênis de placa. Nossa, Nestor, mas por que correr descalço é tão bom? E eu nem tô dizendo que você precisa correr descalço quilômetros e quilômetros, tá? Aqui, essa corrida descalço que eu elenquei aqui é muito mais um trotinho leve que você faça pós-treino. Aquele trotinho leve na grama pós-treino, muito comum no pessoal que treina em pista, faz às vezes 5, 10 minutinhos de corrida descalço na grama depois. E por que ele é muito bom e te ajuda a correr? Porque quando você corre descalço, você ainda está treinando corrida, ou seja, está melhorando o teu desempenho cardiorrespiratório, está melhorando essa valência, embora bem pouco, né, porque vai ser um desaquecimento, o ritmo vai ser bem lento, mas você está principalmente melhorando a sua função biomecânica, você está melhorando a capacidade do seu corpo de absorver carga, deixando os músculos do seu pé mais forte, deixando seus tendões mais fortes, trabalhando mais a tua panturrilha, trabalhando melhor o arco do teu pé e quanto mais for a tua capacidade, ou seja, quanto mais teu corpo conseguir ser melhor, você aumentar a capacidade dele, melhor você consegue correr. Então, quando você corre descalço, mesmo que seja esse trotezinho, 2 vezes na semana, após os seus treinos mais intensos, já vai te ajudar e muito a construir um corpo mais eficiente. Por isso que ele tá aqui. Aí a gente tem álcool e drogas. Eu não preciso nem falar, né? Isso aqui te faz correr fofo. Me desculpa, meu amigo, minha amiga, mas se tu deseja melhorar na corrida, não dá pra te ficar bebendo todo final de semana. Não dá pra te ficar usando droga. Porque isso, na verdade, não faz bem nem pra tua vida, né? De uma maneira geral, nem pra tua saúde. Que dirá pra corrida. Porque tudo aquilo que piora a tua saúde também vai piorar a tua corrida. Isso é indiscutível. Por quê? Quanto mais saudável você for, melhor a sua capacidade de performar. Então, usar álcool e drogas, mesmo que muitas vezes, Nestor, mas eu só bebo uma vez na semana. Beleza, tu vai beber essa uma vez na semana, só que o outro dia, provavelmente 1, 2 dias depois que você beber, vai ficar prejudicado. De repente você bebeu na sexta de noite ou no sábado à noite, e aí você vai ter o longão no sábado de manhã ou no domingo de manhã. O seu longão vai ser prejudicado. E quem está treinando para uma meia maratona, para uma maratona, precisa dar qualidade no longão, porque ele é essencial. Então você vai toda semana estar sacrificando o seu treino. Isso piora a tua performance. Eu não tô dizendo que você, sei lá, se você, eu não gosto, então pra mim não faz nenhuma diferença. Mas se você gosta, talvez você tenha que delimitar esse consumo após uma prova, né? Então, eu tô me preparando para uma maratona, tô me preparando para uma meia. Vou passar 3 meses sem consumir nada. Depois, tu fez a tua prova e tu vai, comemora, fica tranquilo, tira 1, 2 semaninhas ali para tomar a tua bebida de álcool que tu gosta. Droga, não recomendo ninguém usar, né? Nem o álcool, na verdade, que também é uma droga, mas é lícita. Enfim, mas só saber que se tu usar isso aí, vai piorar o teu desempenho. Aqui, ó, treinar às 5 da manhã. Treinar às 5 da manhã. Nossa, corredor precisa treinar às 5 horas da manhã. Se eu não bater minha carteirinha às 5 horas da manhã,
não vou melhorar. Isso aqui eu vou botar cuidado, daqui pra frente só pra trás. Tu não precisa ficar caindo nesse papo só porque teu influenciador favorito treina às 5 da manhã. Por quê? Um treino às 5 da manhã e um treino às 18 horas tem o mesmo valor pro seu corpo. Você vai ter você vai estar promovendo os mesmos benefícios com treino às 5 ou com treino às 18, ou com treino ao meio-dia ou com treino às 2. O melhor horário que você tem para treinar é o horário que você consegue. Então não fica se martirizando porque tu não consegue treinar às 5 horas da manhã, beleza? Isso aqui não é um hábito que vai te fazer, nossa, se eu não treinar de manhã, não vou baixar meu pace. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo que tá tudo certo. Antes disso, antes da gente partir pro próximo, tem que ter convencer, se você quiser melhorar na sua corrida, muito melhor do que acordar às 5 da manhã para melhorar na corrida, é o quê? Participar da minha assessoria, que eu vou te orientar a ficar melhor na corrida. E para isso é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer a minha assessoria de corrida, que vai te fazer melhorar muito mais. E aqui, ó, se eu pudesse classificar a minha assessoria de corrida como um hábito, eu ia botar baixa pace porque é certeza. Mas, dito isso, vamos continuar a tier list. Próximo passo. Quer dizer, próximo hábito, né? Mexer no celular antes de dormir. Isso aqui também te faz correr fofo, tá? Eu ia botar... Não, ele não prejudica tanto, assim, prejudica... Vou botar aqui, cuidado, tá? Não, tem que estar no te faz correr fofo. Por quê? Porque quando tu fica usando o celular antes de dormir, deitado na cama, primeiro que tu tá expondo o teu olho à luz azul do celular, e essa luz, ela desregula o teu ciclo do sono, ou seja, tu não vai descansar tão bem, tu vai estar mexendo com o teu ciclo hormonal, tu muitas vezes vai ficar ansioso, vai demorar mais tempo para dormir, porque como essa luz azul, ela é um estimulante, tu pode ficar vendo coisas que não vão te agregar com muita coisa, porque, te garanto, se você tá mexendo no celular, e eu confesso que eu também faço isso de vez em quando, não sou o bastião da moralidade aqui, talvez esse aqui seja dos hábitos que me fazem correr fofo, esse aqui talvez é o que eu mais cometo, certeza, 100%. Só que é ruim, e eu sei que é ruim, e eu tento o máximo possível não ter esse hábito ruim. Por quê? Porque ninguém tá fazendo nada produtivo quando tá deitado na cama mexendo no celular. Tá consumindo só coisa ali, nada a ver, tá prejudicando teu sono, e a gente já viu que o sono é um hábito que baixa o pace, então eu tô fazendo alguma coisa que tá prejudicando um dos principais hábitos que vão fazer melhorar. Então se tu puder excluir ou diminuir ao máximo esse hábito, com certeza tu vai poder descansar melhor, descansando melhor, tu recupera melhor do treino que tu fez e tu fica melhor preparado pro próximo treino, o que é essencial. Então, mexer no celular antes de dormir é um péssimo hábito. Fisioterapeuta / massagem, tá? De maneira recorrente. Isso aqui é um hábito melhor que um tênis de placa. Eu não sou fisioterapeuta, sou treinador, mas sempre que possível eu recomendo. Se tu tem a possibilidade financeira e a possibilidade de ir num fisioterapeuta ou num massagista que seja esportivo aí na tua cidade, eu recomendo muito, tá? Porque ir de maneira recorrente, a cada 3, 4 semanas, uma vez por mês já tá bem legal. Muitas vezes tu consegue, às vezes, tirar alguma tensão que tu tem, alguma contratura que ficou oriunda dos teus treinamentos. Não vou botar aqui baixo pace porque tem muita gente que não vai, mas poderia estar aqui, tá? Mas ele é uma coisa que ajuda muito, porque aí ele pode identificar, de repente, alguma assimetria que tu tá de um lado pro outro, de repente tem um tendão, um músculo que tá um músculo é mais comum, né? Tá um pouquinho mais travado de um lado, e aí no começo pode não parecer nada, mas aí essa contratura vai mexendo um pouco na tua função, na tua corrida, vai sobrecarregando outra região e essa outra região começa a sobrecarregar a outra e quando tu vê, origina uma lesão de algo simples que poderia ter sido corrigido com um fisioterapeuta, com uma massagem, com uma liberação. Então, se você tiver a possibilidade, eu recomendo muito que você vá, tá? Porque isso vai te ajudar a permanecer saudável, a permanecer treinando, a permanecer livre das lesões, mesmo que você vá, o fisioterapeuta diga, tu não tem nada, tá legal. Pô, tu fica ainda mais feliz, porque ele falou que tá legal e eu posso treinar mais, porque ele me falou que eu tô bem. Então aí tu fica mais tranquilo também. Então, se for possível, pode ir que vai te ajudar. Aqui, ó, usar muito as redes sociais, tá? Esse aqui é um outro ponto, eu vou botar cuidado, porque daqui pra frente é só pra trás, tá? Ele quase poderia ser te faz correr fofo, mas eu sei que tem gente que usa as redes sociais para trabalhar, eu propriamente uso as redes sociais para trabalhar também, e às vezes é bem difícil a gente separar, pelo menos no meu caso, né, separar eu consumir, né, eu como um consumidor
das redes sociais e eu como um produtor de conteúdo. Então fica meio ambíguo. Mas usar muito as redes sociais vai acabar te prejudicando, porque vai mexer também na tua questão dopamínica. Então, a corrida a gente sabe que ela é lenta, monótona e demorada para se atingir os objetivos. Ela é chata, muitas vezes a corrida é chata. E as redes sociais, elas são o completo oposto da corrida. Tu sempre tem uma recompensa cada vez que tu mexe na tela do teu celular. E isso pode ir em vias opostas. Muitas vezes as pessoas... O que acontece? Por ter um hábito muito grande de ter essa dopamina, sempre uma nova... descobrindo uma nova coisa, fazendo coisas diferentes, consumindo coisas diferentes, quando elas vão para a corrida, por estar acelerado essa questão da recompensa na cabeça dela, ela também pode acabar pulando etapas na corrida. Então tu vai dos 5, dos 10, dos 21, dos 42 km de uma maneira muito rápida, tu quer sempre fazer uma nova prova de corrida para ter essa sensação de novo. Tu quer muitas vezes pular etapa, tu tá correndo a pace 6, já quer correr a pace 5 sem passar pelos 5:30, o que pode gerar uma lesão. Então consumir muitas redes sociais pode acabar gerando isso, pode acabar gerando mais ansiedade, e se tu tem mais ansiedade, tu também piora o teu resultado, porque na corrida você precisa estar centrado. Então, na verdade, eu vou deixar usar muitas redes sociais como te faz correr fofo, tá? Porque não tem motivo dela estar junto com correr às 5 horas da manhã. Usar muita rede social vai te fazer pior. Então, se tu puder reduzir ao máximo ou selecionar melhor as pessoas que você acompanha nas redes sociais, vai te ajudar. Até para evitar esse primeiro ponto, né? Que é evitar esse excesso de comparações, que eu deixei aqui o Strava, né? Muitas vezes acontece lá, nada contra o aplicativo, mas muitas vezes acontece ali, e isso também vem das redes sociais, então é um hábito ruim. Fortalecimento específico. Fortalecimento específico é baixa pace, né? Isso aqui não tem dúvidas, cara, porque fortalecimento específico é junto com o treino de corrida, e como eu coloquei hábitos, né? Aqui, o treino não é o hábito, né? O treino é o treino, é a planilha. Então, o fortalecimento específico, com certeza, ele vai elevar o seu nível, porque você vai estar trabalhando em conjunto com a sua corrida, vai estar melhor aumentando mais a sua força, vai estar aumentando a sua resistência dos tendões, aumentando a sua elasticidade dos tendões, ficando livre das lesões. Então, fortalecimento específico é hábito baixa pace, não tem o que fazer. Se você quer melhorar na corrida, tem que fazer fortalecimento específico. Hábito de reclamar, tá? Hábito de reclamar é cuidado. Daqui pra frente é só pra trás. Ficar reclamando é uma desgraça. Não gosto. Embora muitas vezes eu tenha esse hábito também, é um hábito que não te leva a nada. Porque quando tu tá reclamando, a própria origem da palavra, o que é reclamar? O que é quando tu clama? Quando tu tá chamando por algo, quando tá querendo algo. E reclamar é tu chamar aquilo 2 vezes, porque tu reclama. Então, ao invés de tu tá focando nas coisas positivas, com reclamar tu acaba só focando na coisa negativa. Nossa, mas tem que treinar. Nossa, mas que treino difícil. Nossa, 8 de 1000 pra fazer hoje. Ah, sei lá, é um negócio que não te agrega em nada. Tipo assim, cara, tu que escolheu correr, ou moça, né? Você que escolheu correr. Então, não precisa ficar reclamando porque vai correr. Nossa, mas eu tenho um longão hoje pra fazer. Nossa, eu tenho uma rodagem. Beleza, mas tu não queria treinar, tu não quer baixar teu pace, não quer melhorar teu resultado. Então só aceita, não precisa reclamar. E a gente tem uma mania meio que tipo assim, tem que reclamar antes de fazer as coisas. Não, só pega e faz, entendeu? Aceitou, eu que tô fazendo isso. Se tu decidir que tu não quer mais correr, só tu não correr também, não tem problema, não tem ninguém te obrigando a correr. Agora, se tu escolheu, não fica reclamando, porque isso também vai criando algo parecido aqui, que tu começa a ruminar. Nossa, mas tem que fazer isso, não sei o quê. Não agrega em nada, beleza? Então, cuidado com o hábito de reclamar. Não gosto disso aí. Tenta evitar ao máximo reclamar, e eu acho que você deveria fazer o mesmo. Tomar carbogel em todos os treinos, tá? Eu vou botar tomar carbogel em todos os treinos aqui em cuidado também. Por quê? Tem saído alguns estudos recentes de que tem pessoas desenvolvendo diabetes por estarem usando muito carboidrato nos treinamentos. Porque pensa, carboidrato é açúcar, né? É carboidrato. O que é quando a pessoa tem diabetes? É quando ela tem a insulina não funciona da maneira correta pelo alto consumo de carboidratos ao longo da vida, né? Por ter uma dieta ruim, literalmente. E aí, sim, se for a tipo 2, né? Tipo 1 é um problema de natureza normal, né? Então, da natureza da pessoa. E aí, tu ficar usando carbogel em todos os treinos, uma que não tem sentido. Por exemplo, tu vai correr 6 km e vai tomar um carbogel. Se tu precisa tomar um carbogel com menos de 1 hora de duração, tu tá mal treinado, tá? Eu não aconselharia você a tomar, porque aí vai na via oposta ao correr em jejum. Então, quando correr em jejum, tu acaba estimulando o teu corpo a trabalhar mais a gordura, só que se tu fica sempre dando carbogel para ele, tu não trabalha essa tua flexibilidade metabólica. E aí tu fica sempre ultra dependente do carboidrato.
E não acho que isso é a melhor estratégia. E tem esse caso também da diabetes. Claro que isso está acontecendo com alguns atletas que consomem uma alta quantidade de carboidratos nas horas que passam treinando. Tem algumas pessoal do triatlo que acabou saindo isso, né? Que eles consomem muito carboidrato, principalmente porque tá na bike, é diferente de quando a gente tá correndo. Mas enfim, não acho que tomar carbogel em todo treino vai ser benéfico tanto para o seu treinamento quanto para a sua saúde. Em alguns treinos longos, sim, eu acho que é válido. Num treinamento para maratona, para acostumar o intestino, o estômago a receber essa carga, então isso é essencial. Mas assim, ó, em todo treino não aconselho, tá? Se eu falaria para você tomar, seria no longão ou em algum treino muito específico durante a semana que realmente precise dessa reposição, beleza? Ficar olhando para o relógio enquanto corre. Isso aqui é mais um hábito para você ter cuidado, tá? É um hábito ruim, isso aqui. Ele não ajuda você a melhorar na corrida e pior, ele tira o seu foco realmente da corrida. Por quê? Quando a gente está correndo, uma das coisas mais importantes quando a gente está correndo é a gente prestar atenção na nossa percepção de esforço. Prestar atenção em como é que tá, o nosso pé está batendo no solo, como é que está a nossa respiração, como é que a gente está se sentindo. Só que toda vez que você olha para o relógio, você tira o seu corpo desse foco. Então, tu tava prestando atenção no seu corpo, imagina, ó, tu tá correndo, tá tranquilo, tá concentrado na tua corrida. Pá, tu olhou no relógio. Ou seja, tu tira a tua atenção que estava na corrida e vai pro relógio. E quando tu fica sempre quebrando a tua atenção, não é algo bom porque tu não consegue atingir um estado de flow, que é aquele estado que tu tá completamente imerso na tua atividade e tu consegue correr melhor. Então, ficar olhando pro relógio é ruim e é muito melhor que você sinta a corrida, você confira quanto deu o seu pace no final de cada quilômetro, do que você ficar olhando pro relógio toda hora, tá? Claro que ele não é o pior desses hábitos aqui, né? Dá pra deixar ele está aqui mais para trás, vamos deixar aqui, né? Eu acho que essa é a ordem correta. Mas ficar olhando pro relógio não é legal, tá? Correr com fone de ouvido. Correr com fone de ouvido, eu vou botar ele aqui também na frente desses dois e ele é cuidado, daqui para frente só para trás. Ele talvez poderia ficar num bom, não fede nem cheira, pode ser, mas eu acho que correr com fone de ouvido é ruim, tá? Por que correr com fone de ouvido é ruim? Porque tu não vai estar treinando assim como ficar olhando pro relógio. Quando tu corre com fone de ouvido, muitas vezes tu não presta atenção na tua corrida. E quando tu não presta atenção na tua corrida, tu tá deixando de colher benefícios, que seria você entender como seu corpo funciona. Isso é algo essencial. Entender a sua percepção de esforço é essencial quando a gente fala de melhorar na corrida. Porque quanto mais você entende o seu esforço, no dia da prova, no dia de uma performance, tudo que vale é o esforço que você está sentindo. Além do que, quando você corre de fone de ouvido, você não tem um momento sozinho com os seus pensamentos. A gente já tem pouquíssimos momentos sozinhos com os nossos pensamentos durante a vida. Porque a gente está sempre mexendo no celular, mexendo nas redes sociais, até mesmo antes de dormir. Tu tá sempre conversando com outra pessoa, recebendo uma mensagem, assistindo um vídeo, assistindo a televisão, e aí você não fica sozinho para pensar. E aí quando você vai para a corrida, que era este momento que você teria para ficar sozinho e prestar atenção no seu corpo, você escuta uma música, escuta um podcast, escuta um vídeo e não deixa a sua mente descansar. Então é importante também que a nossa mente divague, que você vá para os seus pensamentos, que você comece a sofrer. Realmente, nossa, aquele treino de tiro tá sofrido. E aí com a música, muitas vezes tu concentra na música e a música te faz empurrar mais para frente. Só que às vezes tudo que tu tem que aprender é internalizar aquele sofrimento, entender por que tu tá sofrendo, aceitar ele e prosseguir além disso. Então o fone ele tira muito das melhorias que tu poderia estar fazendo pela tua corrida e pela tua saúde mental. Por isso que eu não gosto do fone. É claro que ele não te faz correr fofo, ele não tá nos piores hábitos, mas ele tem que ter cuidado com o headphone. Até subir ele pra cá, tá? Vamos botar ele antes do reclamar, que eu gosto de usar aqui também. Aí, ó. Beleza. Musculação tradicional. O que é essa musculação tradicional? É aquela musculação que você vai fazer e vai até a falha, vai usar muita máquina, fazer muitas repetições, que você sai moído, às vezes, sem conseguir caminhar na corrida, tá? Quer dizer, sem conseguir caminhar quando sai da academia, com a perna meio bamba. Isso aqui vai te fazer correr fofo, tá? Musculação tradicional vai te... Eu poderia botar um cuidado que daqui pra frente só pra trás? Pode ser, porque ela não vai te fazer... Tu ainda vai estar fazendo algum fortalecimento pro teu corpo, não vai ser completamente inútil igual essas outras coisas, né? Mas a musculação tradicional ela é o pior de todos esses hábitos.
Por quê? Porque ela justamente vai te fazer correr pior e se você quiser melhorar na corrida, você precisa estar bem para correr. Então fazer essa musculação tradicional tem mais malefícios que benefícios. Agora, focando num fortalecimento específico, aí sim é gigante, por isso que ele tá aqui. Essa musculação tradicional focada muito em aparelhos, em séries até a falha, em altas repetições, não é o ideal para quem corre, tá? Ah, Nestor, mas eu gosto de fazer hipertrofia e corrida. Beleza, mas saiba que teus resultados não vão ser bons nem em um e nem em outro, porque é difícil conciliar essas duas coisas. Dá para conciliar? Dá, tá? Mas mesmo quem concilia, a hipertrofia não costuma fazer treinos muito volumosos, nem treinos com muitas repetições, justamente porque aí atrapalha a corrida. Então essa musculação tradicional, como a gente vê nas academias hoje, tem que ter um certo cuidado com ela. Aqui, correr em estrada de chão. Correr em estrada de chão é, aqui ó, melhor que tênis de placa. Por quê? Quando você corre em estrada de chão, você dá um estímulo diferente para o seu corpo. Minha cadeira tá caindo aqui, deixa eu subir ela. Aí, agora melhorou. Você dá um estímulo melhor para o seu corpo, que é a sua pisada, ela nunca é a mesma na estrada de chão, porque no asfalto ele é sempre plano. E aí sempre quando tu pisa, o teu pé entra em contato da mesma maneira. Agora, quando tu vai na estrada de chão, tu pisa, uma hora o teu pé tá pisando um pouquinho mais para a direita, outra hora tá um pouquinho mais para a esquerda, aí pisa mais de frente, aí dá num buraco. E essa variabilidade de pisadas do teu pé faz com que seu tornozelo fique mais forte, faz com que seu joelho fique mais forte, faz com que você trabalhe músculos diferentes durante a corrida e não sobrecarregue um único músculo. Porque, olha só, muitas das nossas lesões que nós temos na corrida são lesões crônicas, excessivas, pelo mesmo uso. E esse mesmo uso acontece muitas vezes quando nós corremos sempre no asfalto, porque você sempre vai sobrecarregando a mesma região. Quando você corre numa estrada de chão, você trabalha de maneiras diferentes do seu corpo, fortalecendo ele de uma maneira geral e também você retira um pouco do impacto, porque o asfalto, o concreto, tem um impacto muito maior, ou seja, suas articulações, seus músculos, seus tendões sofrem muito mais para amortecer esse impacto do que quando você corre numa estrada de chão. Eu poderia colocar que a estrada de chão aqui é quase um baixa pace, tá? Mas eu vou deixá-la aqui como o primeiro item da lista. Porque assim, ó, correr em estrada de chão é muito, muito, muito bom, tá? Beleza? Próximo passo, a gente tem mudar a biomecânica. E mudar a biomecânica é isso aqui, ó. Cuidado que daqui pra frente é só pra trás. Por quê? Na maioria das vezes não tem porque nós mudarmos a nossa biomecânica. Agora o que você precisa mudar é que se você não deixou o like ainda nesse vídeo. Se deixou o like no vídeo, beleza, vai estar melhorando. Já olhou os links da descrição? Na descrição tem link pro quê? Pro meu Strava, se tu quiser acompanhar meus treinos, onde é que eu comento todos os treinos que eu faço. Tem link pro meu Instagram, caso tu queira me acompanhar por lá. Tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida, caso você seja um corredor mais autodidata. Também tem link pra minha newsletter, para minhas cartas que eu envio direto para o seu e-mail de assuntos mais filosóficos, reflexivos e técnicos de corrida. Então, já fez isso? Beleza. Agora, vai querer mudar a biomecânica? Não acho que seja necessário, porque para a maioria das pessoas, a corrida de cada um é uma assinatura. É como uma assinatura. Cada um tem a sua. E a sua corrida ela é muito individual. E ela vem conforme suas experiências prévias dentro e fora da corrida, suas limitações, suas lesões, suas fraquezas, como você aprendeu a correr, como é que você se desenvolveu. Então tem muitas coisas que não vale a pena mudar na sua biomecânica, porque vai demorar muito tempo para mudar. Nem vai, nesse muito tempo que você vai estar mudando, seu desempenho vai cair, tá? E talvez você mude e piore, porque como você está acostumado há tanto tempo a correr, e a maioria das pessoas aqui que me acompanham são pessoas que já têm uma idade avançada, então a gente não está falando de jovens, né? Com 12, 14 anos, que a gente consegue mudar a biomecânica de uma maneira muito mais fácil, porque o gesto não está enraizado no corpo. Já a gente tá falando de pessoas com 30, 40, 50 anos que já correm há muito tempo ou que ficaram muito tempo sedentárias, então não tem por que fazer uma mudança biomecânica na sua corrida, tá? O que você tem é ficar mais forte, melhorar os seus treinos e, consequentemente, você vai correr mais rápido. Não precisa de fazer grandes ajustes biomecânicos, tá? Tem até uma história legal que é do Michael Johnson. Ele foi, até hoje, ele é o melhor corredor de 200 e 400 metros. E se tu botar em Michael Johnson no YouTube, tu vai ver que a corrida dele era um pouco estranha, parecia um pato correndo. Era uma corrida que se tu olha todos os outros corredores, a corrida dele era a mais estranha.
e ele foi o melhor corredor dos 200 e 400 metros, detinha esses recordes, até vinha o Bolt bater o recorde dos 200 metros e o Van Niekerk bateu o recorde dos 400 metros dele, mas ele falou que o melhor treinador que ele teve foi o único treinador que não quis mudar a biomecânica dele, que foi o treinador que ele ficou treinando por mais tempo e que levou ele a essas glórias. O único que não quis mudar a biomecânica dele foi o melhor treinador. Então, isso por si só já nos mostra um indício de que você não precisa focar e mexer tanto assim sobre biomecânica. Corre do jeito natural que tá tudo certo. Agora a gente tem comer ultraprocessados, ter uma dieta que você só consome muito hambúrguer, pizza e doces e sei lá, e açúcar refinado, essas coisas, não preciso dizer nada, né? Que isso aqui te faz correr fofo. Até tem que cuidar daqui pra frente e só pra trás. Assim, ó, significa, nossa, Nestor, mas eu nunca vou comer um pudim. Eu gosto muito de pudim. E eu como pudim de vez em quando, tá? Mas isso não pode ser uma regra. Tu não pode estar comendo isso todos os dias. Uma vez na semana, pô, show, legal. No sábado à noite, terminou toda a tua semana de treino. Sábado à noite eu vou comer uma pizza. Sábado à noite eu vou comer um hambúrguer. Pô, legal, beleza. Você dá uma recompensa, tá tranquilo. Agora, tu fazer isso a regra da tua vida é algo extremamente ruim, tá? Então, tu precisa consumir isso, no mínimo 80% da tua dieta tem que ser com comida de verdade. E aí, 10%, 5% com ultraprocessados, beleza? Porque senão eles vão te fazer correr fofo, eles mudam a tua questão hormonal também, eles te dão um alimento, é a mesma coisa que você ter uma Ferrari e tá botando uma gasolina comum dela, não tá botando a melhor gasolina, você não vai conseguir extrair o máximo do seu corpo, então é ruim, não precisa. Fugir das subidas. Fugir das subidas. O que é fugir das subidas? É aquele corredor que ele pega, quando tem uma subida na frente, ele, não vou pegar essa subida não. Por quê? Essa subida vai deixar meu pace mais lento, vai aumentar minha frequência cardíaca. Então eu não posso pegar a subida. Aí ele dá a volta e volta correndo plano. Isso aqui te faz correr fofo, pô. Não adianta, tu quer se tornar um corredor melhor, tem que ter dificuldade desejável no teu treino. Então, tem subida, tu encara a subida. Ai, mas meu pace ficou mais lento. Azar que ficou mais lento. Tu quer ficar mais rápido? Assina no primeiro link da descrição a minha consultoria de corrida, que aí tu vai ficar mais rápido. Agora, ficar fugindo de subida não vai te deixar mais rápido. Inclusive, vai piorar o teu desempenho, beleza? Então, acabou essa historinha. Para com esse hábito de fugir da subida. Rodagem, treino longo que não seja ritmado, intervalado que não seja... intervalado não, todo intervalado é ritmado, né? Mas treinos que não tenham ritmo específico, que seja mais aquela rodagem mais solta para somar volume, faz em subida e descidas que você vai me agradecer depois. Você vai criar mais força, mais resistência e mais fôlego, beleza? Diário de treino. O que é um diário de treino? É aquele local onde é que você anota os seus treinos, onde é que você reflete sobre os seus treinos, o que deu certo, o que deu ruim. Isso aqui é um hábito muito melhor que um tênis de placa. Não vou botar com baixa pace, porque ele não é exatamente essencial, mas ter um diário de treino vai te fazer entender pontos positivos e pontos negativos da tua corrida. É através de um diário de treino, onde é que tu vai anotar os quilômetros que tu correu, vai ver o pace que tu correu, vai ver a tua frequência cardíaca, vai anotar assim, nossa, hoje meu treino foi ruim, não consegui fazer ele dentro do planejado. Beleza, isso é uma informação. Só que se você tem um diário de treino, ou se você faz esse diário de treino para o seu treinador, ou você relata isso para ele, que também é uma forma de fazer esse diário, ou você pode fazer para si mesmo, ou você pode fazer para si mesmo e relatar para o seu treinador, ali tu vai colocar, nossa, hoje meu treino foi ruim, mas foi ruim porque eu dormi pouco, me alimentei mal e estava estressado do trabalho. Olha só, você tomou consciência daquilo que está ruim. Não teve só uma informação jogada ali. E é importante que tenha algum local onde você anote, tá? Seja digital ou seja físico. Eu gosto do físico mesmo, mas é difícil fazer um diário de treino físico, então um digital já tá valendo. Por quê? Porque aí você anota, você tira informação da sua cabeça, quando coloca no papel as coisas ficam mais palpáveis, ficam mais concretas, ou quando você coloca numa tela à sua frente. E aí você vai tomando consciência das coisas que você precisa melhorar. Por quê? Se toda quinta-feira tu tá indo fazer teu treino de tiro e tu tá quebrando nesse treino de tiro, porque na quarta-feira à noite tu tinha algum compromisso, sei lá, tinha que levar teu filho no jiu-jitsu, ou você fica mais tarde porque tem a apresentação da sua filha na escola, toda quarta-feira, sei lá, você sai com o seu cônjuge na quarta-feira, pô, e sempre na quinta tu tá quebrando no treino, talvez esse treino de qualidade não tenha que estar na quinta, e sim na quarta ou na terça, você trocar,
Porque se sempre tem esse compromisso na quarta de noite, na quinta tu sempre vai chegar quebrado. Só que isso é muitas vezes uma coisa que a gente não percebe. Tu só vai perceber quando tem um diário de treino, ou tu tá percebendo que tu tá tomando pouca água. E aí, através do diário de treino, tu percebe isso. Então, ele é uma ferramenta muito, muito, muito boa para te auxiliar a ver que coisas que estão erradas na sua vida, tá? Então, é legal de ter, muito legal. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre diário de treino, depois podem me cobrar. Café de pré-treino, agora aquele famoso cafezinho preto de pré-treino, tá? Agora é mais polêmico, né? Você sabe que eu sou polêmico. Eu vou botar aqui no cafezinho pré-treino um cuidado, tá? E claro que o cuidado aqui ele vai ficar bem pro final. Mudar a biomecânica é pior do que reclamar, né? Aqui, ó. Ele fica no último aqui do cuidado. No caso, o último do cuidado é como se fosse o primeiro do bom manofete nem cheira, né? Ou tem que ser ao contrário essa lista. Azar. Vocês entenderam. Ele é o menos pior de tudo aqui. Por quê? Que ele tá ali, ele tá com cuidado. Porque o café, ele é estimulante. E é um estimulante muito bom. Muitas vezes você tá cansado, não tá com muita vontade de treinar. Pô, tomou um cafezinho preto e vai treinar. Pô, legal. Isso é bom, tá? É legal, ele te estimula. Só que dependendo das condições do dia, ou dependendo do treino que você tem que fazer, tomar este café pré-treino, claro, depende muito também do café que você está tomando, da quantidade, do quão forte ele pode atrapalhar o seu treino. Porque quando você toma café preto, ele contém cafeína, é um estimulante e esse estimulante vai aumentar a tua frequência cardíaca. E aí, muitas vezes, se você vai fazer um treino leve, esse treino pode ficar com uns 10, 15 batimentos acima seu batimento normal. Digamos que você rode a pace 6 e seu batimento normal era estar a 130. Talvez você tome um café e você vai estar rodando nesse mesmo pace 6 com 140, 145 batimentos por minuto. E é importante que você entenda que se está mais alto, você saiba que é por conta do café. Não comece a ficar desesperado, meu Deus, meu batimento está alto. Mas isso pode atrapalhar se você estiver, por exemplo, fazendo um treino intervalado ou um treino longo e você toma esse café, que muitas vezes é quando a gente toma, né, para dar aquele estimulante. Por quê? Pô, se fazer um treino pesado, vou tomar um cafezinho. Porque pode aumentar demais a tua frequência cardíaca. E aí, quando a gente tá com a frequência cardíaca alta, fazendo um treino intervalado ali, qualquer alteração no batimento já aumenta a nossa percepção de esforço. E aumentando a nossa percepção de esforço, a gente se sente mais cansado. E aí, um treino que era para ser tranquilo, digamos que tá fazendo um intervalado para 4 e 10, era para ser tranquilo, era para ser ok, com 160, 170 batimentos. Esses batimentos já subiram. Nesses mesmos 4 e 10, eu tinha falado de pace, nesses mesmos 4 e 10, ele vai estar a 180 o batimento, e aí a tua percepção de esforço vai ser muito mais alta. Por isso tem que ter um certo cuidado aqui com o café como estimulante pré-treino, porque pode ser que aumente muito a tua percepção de esforço ao longo do treino por ter aumentado a frequência cardíaca, tá? Então é só você tomar esse cuidado aqui. Agora, mantras e palavras de autoafirmações. Esse aqui ele entra no bom manofete nem cheira, né? Pô, é legal, tu tá olhando, não é isso que vai ser o seu game changer, né? Sua mudança de jogo, pô, que a partir de agora, quando fizer afirmações positivas sobre si mesmo na corrida, tu vai passar a melhorar mais. Mas pode ser que você tenha uma autoestima baixa, pode ser que você não se sinta tão bem, e ter um mantra, palavras de afirmações, te ajudem a se manter mais consistente no treinamento, a que você se sinta mais autoconfiante. Então, por isso que eu deixei aqui, né? Não é... Se você fizer isso, não vai ter nenhum prejuízo, mas também não é aquilo que vai ser, nossa, é algo muito grande. Então, ele tá aqui no bom, mas não fede nem cheira. Próximo hábito, beber água. Isso aqui não precisa nem dizer, né? Isso aqui é baixa pace. Beber água é hábito baixa pace. Acontece muitas vezes dos corredores não estarem conseguindo performar na corrida por não estarem bebendo água. Aconteceu um caso com um aluno meu que sempre em treino intervalado forte, ele vomitava. E quando ele ia para fazer prova de corrida, ele vomitava também. Eu falei, caramba, cara, mas meus treinos não são, quem é da minha consultoria sabe, inclusive se quiser, primeiro link da descrição. Meus treinos não são tão assim pra te vomitar, né? Eu falei, cara, isso aí não tá normal. Aí ele, não, mas, cara, sei lá. Eu falei, beleza, eu acho que tu tem que ir numa gastro, verificar isso aí. E ele ficou um tempo assim, passando mal, até que ele decidiu ir. Aí foi na Nutri e foi na gastro. E ele viu que estava desidratado, ele não tomava um copo de água por dia. E aí, por ele estar desidratado, a desidratação promovia esse vômito quando ele estava se esforçando. E olha só que louco.
Ele poderia ter melhorado muito antes o treinamento dele se ele só bebesse água. Assim como você estar desidratado, seu corpo não rende tão bem, sua saúde piora. E se a sua saúde piora, você não consegue performar tanto, então não vai ter melhores resultados na corrida. Então, beber água, hábito fundamental. Aqui ficou 2, correr com amigos. Mas correr com amigos é melhor que um tênis de placa. É muito bom você ter um parceiro ou uma parceira de treinamento. Você está treinando junto com alguém. Eu sempre falo, a corrida de longa distância, principalmente, é uma corrida solitária. É difícil, muitas vezes você vai estar sozinho, vai estar na chuva, vai estar complicado, mas treinar com amigos, treinar com alguém é muito bom. E treinar com alguém, não, a gente muitas vezes tem assim, nossa, eu tenho que estar num ambiente que eu tenho que estar treinando com pessoas melhores do que eu. Porque aí eu vou melhorar quando eu tô treinando com uma pessoa melhor. E realmente, treinar com pessoas melhores que você vão te impulsionar para frente. Mas treinar com pessoas que são piores do que você, ou não que são piores, né? Usar esse termo é ruim. São pessoas que têm um pace menor que o seu, na verdade maior que o seu, né? Um pace mais lento. Tem um pace mais lento que o seu, também é bom. Por quê? Porque você sabe que se você der mole, se você reduzir um pouco a sua carga de treinamento, essa pessoa que tem um pace mais lento, ela tá na cola, ela tá treinando. Porque o objetivo dessa pessoa que tem um pace mais lento, muitas vezes quando tá treinando junto com outra pessoa, é ter o pace igual ao da pessoa da frente ou passar dela. E aí, se você é o corredor da frente, treinando com essa pessoa, isso sempre te motiva a manter o seu nível de treinamento para não deixar ela passar. Então, os dois ganham. É sempre uma relação de ganha-ganha quando você treina com um amigo. Fora que aí você pode fazer um trotezinho, tá conversando com ele, tá relaxado, troca uma ideia, o treino passa muito mais rápido, você cria diferentes amizades. Enfim, pode explorar novos lugares, fazer novas rotas, correr com amigos tira muito peso do treinamento da corrida. Então, se você tem a possibilidade, treine com pessoas, treine com amigos seus, que vai ser muito bom para você melhorar na corrida. Aqui agora temos o quê? Aquecer antes do treino. Aquecer antes do treino é melhor que tênis de placa, é lógico. Aquecer antes do treino é essencial. Se tu quer performance na corrida, você precisa aquecer, porque aquecendo você consegue deixar o seu corpo nas melhores condições de performar. Isso principalmente antes de treinos mais intensos, de treinos intervalados ou no longão mais ritmado, como antes de prova. Antes de prova é fundamental fazer um bom aquecimento. Vou dizer assim, Nestor, mas eu tenho uma rodagemzinha leve, e essa é uma rodagem bem leve, eu tenho que aquecer, fazer toda aquela sequência educativa, fazer corrida progressiva e trote, perder 20 minutos, 15, 10 minutos antes desse treino. Eu vou te contar um segredo, tá? E eu também não aqueço antes dessas rodagenzinhas leves, tá? E eu não devia estar falando isso. Mas a rodagem é leve mesmo já. Aí tu já sai um pouco mais leve do que é pra ser a rodagem leve. E aí tu aquece 5, 10 minutinhos ali na própria corrida e segue o baile. É o melhor a se fazer? Deveria fazer uma mobilidade antes? Às vezes eu faço, às vezes não. Porque o tempo é corrido na vida. Então a gente não tem como fazer tudo. Aí se a rodagem é leve, às vezes eu não faço. Mas em treinos intensos e provas, sempre faço, tá? Aí essencial, é melhor que tênis de placa, tem que fazer aquecimento, senão não vai dar certo. Próximo hábito, rodízio de tênis, tá? O que é o rodízio de tênis, que muitas pessoas falam? É quando tu corre com diferentes tipos de tênis. E eu vou botar aqui, que ele não tem como botar na mesma prateleira do que essa aqui, mas ele é o primeiro, é uma coisa boa, tá? É o melhor dessa segunda prateleira aqui, porque quando você faz um rodízio de tênis, entenda bem essa frase, tá? Não é a mesma coisa que correr numa estrada de chão, mas correndo com diferentes tênis de corrida, você expõe também seu corpo a diferentes estruturas, a diferentes cargas. Porque uma hora você vai correr com tênis que é um pouco mais macio, outra hora você vai correr com tênis que é um pouquinho mais seco, aí é um outro tênis que já está um pouquinho mais gasto e já tem mais o formato da tua pisada, e o outro tênis é novo. Então, tem uma certa coisa boa de fazer um rodízio de tênis. Você precisa ter 5, 10 pares de tênis para fazer esse rodízio? Aí não, porque ninguém é rico aqui, ninguém é influencer, ninguém é blogueiro que tem que fazer isso. Cara, eu tenho é que meus tênis eu vou usando eles até correr quase descalço com eles, né? Eu uso muito meus tênis.
Mas se você tiver essa possibilidade, tiver condição financeira de ter 2, 3 pares de tênis, isso vai ajudar bastante a você manter tanto a integridade do seu tênis, fazer ele durar mais, porque se você compra um tênis e só usa ele sempre, ele vai gastar mais rápido do que quando você varia com outros. Se você tiver essa disponibilidade, é algo muito positivo. Se não, também ficando aí só com 2 tênis já tá o suficiente, tá? Mas é um hábito que ele não vai ser extremamente danoso, mas também não vai ter grandes benefícios, né? Aí tem o hábito da mobilidade, fazer mobilidade. Esse aqui é um hábito que ele é bom, tá? Ele tá junto com o aquecimento do treino. E por que eu coloquei mobilidade acima dos educativos e acima do alongamento? Por quê? Porque a mobilidade, ela é essencial para a gente ter melhores resultados. Porque quando a gente é mais móvel, a mobilidade, a gente está falando da capacidade da nossa articulação se movimentar. O alongamento, ele diz muito mais sobre a elasticidade do músculo, tá? O quanto que eu consigo alongar o músculo, enquanto a mobilidade é o quanto que eu consigo mexer a articulação. E aí eu ter, por exemplo, uma melhor mobilidade no quadril faz com que eu consiga ter uma amplitude de passada melhor, faz com que eu consiga amortecer melhor. Eu ter uma melhor mobilidade de tornozelo faz com que meu tornozelo, amorteça melhor o impacto na corrida, e isso evita que eu sobrecarregue outras regiões, porque toda vez que eu piso no chão, alguém tem que amortecer esse impacto. Se meu tornozelo não tiver a mobilidade para fazer isso aqui, alguém vai ter que amortecer, vai sobrar para o joelho ou vai sobrar para o quadril, e isso pode causar uma sobrecarga no meu corpo. Então, trabalhar a mobilidade é algo muito importante, tá? Por isso que eu coloquei aqui melhor que um tênis de placa, e é junto com o fortalecimento. Muitas vezes a gente pode fazer, o fortalecimento é ainda mais específico, é melhor, mas a mobilidade aqui, ela tá junto. Dá pra fazer alguma 5, 10 minutinhos de mobilidade por dia, já dá pra fazer muita coisa, ou pelo menos umas 2 a 3 a 4 vezes na semana, vamos botar assim. Também já você consegue fazer uma manutenção e deixar seu corpo muito bem. Estamos indo pra reta final, ó. Rei das métricas. Esse é um hábito bom. O que é o hábito rei das métricas? É aquela pessoa que ela é viciada, ela simplesmente não consegue não olhar para as métricas. Nossa, ela tá toda hora, não, minha frequência cardíaca. É aquela pessoa que, nossa, quantas horas eu dormi? Nossa, mas eu não ingeri tanta aquela quantidade X de água, eu não ingeri aquela quantidade X de calorias. E isso acaba... A pessoa se apega tanto às métricas que muitas vezes ela se esquece de só viver um pouco a vida também e relaxar um pouco mais. Então, eu vou botar esse hábito aqui, ele estaria num cuidado aqui daqui para frente só para trás, tá? Mas é um dos menos destrutivos, digamos assim, mas é um hábito que não vai te ajudar muito. Então, vamos botar aqui, né? Um bom, mas não fede nem cheira. Não acho que seja extremamente válido você ser rei das métricas, porque muitas vezes as pessoas ficam tão apegadas às métricas que elas esquecem que é possível também performar quando tu não dorme bem. Aconteceu recentemente com um aluno meu, que ele estava preocupado, foi correr a maratona de Porto Alegre, e a meia, né? E aí ele estava preocupado porque ele não tinha conseguido dormir bem nas noites anteriores. E é claro, eu falei, o sono é algo extremamente importante, mas ainda assim, se não for crônico as noites mal dormidas de sono, você consegue ter uma boa performance. Só que ele tava tão bitolado com aquilo ali que ele quase começou a ficar nervoso, achou que não ia conseguir fazer a meta. No fim, ele conseguiu fazer bem abaixo da meta, que a gente tinha estipulado. Correu super bem, ficou super feliz. Mas por ficar tão viciado nessas métricas, acabou que ele quase botou tudo a perder. Então, isso é algo bem importante, assim. Tem que olhar as métricas, elas nos dizem algumas coisas, mas também não dá para levar elas como um deus, como uma coisa que realmente vai fazer, única e exclusivamente, nossa, se eu não tomei, se eu tinha que tomar 2 litros de água por dia, nossa, eu tomei só 1 litro e 800, isso vai acabar com a minha corrida. Não, não vai. São coisas que acontecem, mas você não deve ser tão viciado assim em métricas. Olhe elas, melhore elas, mas também não fique preso a elas. Últimos 2 hábitos. Parar o GPS enquanto corre. Essa aqui é clássica, é aquele corredor que é para sair bem no Strava, para sair bem, para postar ali. Então ele corre, para o relógio, descansa, depois corre de novo. Por quê? Porque o pace final fica menor. Não preciso nem dizer que isso aqui te faz correr fofo, né? Isso aqui é hábito de gente que te faz correr fofo. É hábito para quem é lento. Não vejo gente rápida fazendo isso, tá? E se é rápido e faz isso, poderia ser mais. Por quê? Porque isso não agrega em nada, você só está mentindo para si mesmo. Porque se tu tá parando o relógio só para mostrar para as outras pessoas que tu foi rápido, as outras pessoas, aquilo que eu já falei, já não é para te ficar nem se comparando com os outros. Aí tu tá fazendo isso, tá parando o relógio, tá piorando teu treino, tá querendo achar que tu fez um treino que tu não fez
isso não ajuda em nada, nem para tua confiança, nem para tua performance. Então é hábito que te faz correr fofo. E o último aqui é o hábito de sair forte. Esse hábito de sair forte é hábito para ter cuidado, né? Sair forte tem que ter cuidado. Por quê? Sair forte muitas vezes pode quebrar a tua prova, quebrar o teu treino de corrida e não tem tanto benefício assim. Porque se é para te correr a 4,30 de pace, não é magicamente que você vai começar a correr em 4 naquele treino ou naquela prova. Nossa, eu tô me sentindo bem. Aí era pra correr a 4,30, correndo a 4. Cara, então sai a 4,25 no máximo. Você tá se sentindo bem, vai sentindo ao longo da prova e aí tu vê se consegue tá se sentindo bem mesmo, se sentiu mais, aumenta um pouquinho mais. Mas normalmente essas melhorias que a gente tem de uma prova para outra não acontecem de 20 a 30 segundos, às vezes 1 minuto mais rápido. Já aconteceu de aluno meu, a gente ter programado para sair a 3,50 na prova. E era 3,50, assim, eu falei, cara, sai 3,50 que a gente vai bater o nosso RP no 5K. Primeiro quilômetro ele fez pra 3,10. Cara, tu não ia correr. Pô, a gente tá treinando pra correr 3,50. Como é que tu vai sair a 3,10? Não vai, não sou mágico ainda. Embora eu faça você melhorar seu resultado na corrida, é só clicar no primeiro link da descrição. Não sou mágico ainda, então você não vai melhorar 40 segundos de um ciclo de treinamento pro outro. E por isso, sair forte tem que ter cuidado com o hábito de sair forte, porque ele pode prejudicar os seus resultados. Beleza? Então a gente terminou a nossa tier list por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí também o que você achou. Se você quiser mais vídeos como esse, prevejo gente falando nos comentários que o vídeo estava muito longo. Um forte abraço e nos vemos numa próxima. Valeu! E lembra, se deixar o like, baixa o pace, hein?